Uma dúvida muito comum dos pacientes e um dos principais motivos de consulta no consultório de cirurgia geral são as hérnias abdominais. Eu tenho uma hérnia, preciso ou não operar? É importante sabermos que as hérnias são defeitos da parede abdominal, são falhas entre a musculatura, por onde aparece um saco herniário, um abaulamento, e o conteúdo intraabdominal, intracavitário, faz uma protusão, um abaulamento por esse defeito. As hérnias elas podem ser primárias, aquelas que aparecem espontaneamente, sem nenhum tipo de trauma, defeito ou cirurgia prévia, e as hérnias incisionais, aquelas que aparecem em decorrência de uma má cicatrização ou um defeito da cicatrização em um local onde previamente foi feita uma cirurgia. Em relação à localização, elas podem ser localizadas em várias regiões da parede abdominal. As hérnias podem estar localizadas na linha média, no meio da barriga, que são as hérnias epigástricas, umbilicais e algumas vezes as incisionais, e também na região da virilha, que seriam as hérnias inguinais, ingnoescrotais ou femorais. Uma vez diagnosticado hérnia, o paciente precisa operar, desde que a condição clínica permita. Por que desde que a condição clínica permita? Porque alguns pacientes, às vezes, têm uma situação clínica, uma doença tão grave, que a anestesia e o ato cirúrgico são contraindicados, ou pelo cardiologista, ou pelo anestesista, e muitas vezes pelo próprio cirurgião. A hérnia precisa ser operada porque, clinicamente, o paciente, além de desconforto, dor, abaulamento, uma questão estética, visualmente fica desconfortável, fica com aspecto ruim, essas hérnias elas podem ter complicações graves, que seriam o encarceramento e o estrangulamento desse conteúdo que está dentro do saco herniário. O que seria esse encarceramento ou estrangulamento? O conteúdo de dentro do abdômen, ou uma alça intestinal, ou a gordura abdominal, ela pode sair pelo defeito herniário e não retornar para dentro da cavidade. Isso leva a uma falha da circulação, do aporte sanguíneo para essa estrutura que está dentro do saco herniário, levando a um sofrimento e muitas vezes uma complicação mais grave e uma cirurgia de emergência. Então, se você possui uma hérnia abdominal, um abaulamento na parede abdominal, precisa passar por uma avaliação de um cirurgião ou de um especialista para ver se realmente tem a hérnia. Muitas vezes só o exame clínico, a consulta, e o exame abdominal, da parede abdominal já é o suficiente para ser feito o diagnóstico da hérnia. Algumas vezes, em hérnias pequenas ou com uma anatomia mais difícil, os pacientes precisam de algum exame de imagem, por exemplo, ultrassom ou, raramente, uma tomografia. Por quê? Se a hérnia está presente e o diagnóstico foi feito, ela precisa ser corrigida o quanto antes, para evitar o risco das complicações. A cirurgia normalmente é uma cirurgia programada, que nós chamamos de eletiva, onde é agendado o dia cirúrgico, esse paciente passa por uma avaliação com o anestesista, com o cardiologista, para que a cirurgia seja feita da forma mais segura possível. Em relação aos tipos de cirurgia, nós temos cirurgias convencionais, aquelas feitas com um corte, uma incisão grande, e normalmente a colocação de tela na maioria das hérnias. As cirurgias de hérnia também podem ser realizadas por videolaparoscopia e também por cirurgia robótica. Mas o fundamental é que nós entendamos que, se existe uma hérnia, ela precisa ser operada. A pessoa precisa passar em avaliação e precisa programar a cirurgia, para evitar que uma complicação mais grave aconteça lá na frente.